Olá, você que acompanha o canal Sonhos e Visões, tudo bem? Novo canal aí do João Ruth. Fala sobre respeito da Bíblia, respeito das coisas espirituais. Tá bom? Se inscreva no canal, tá? Deixa o sininho aí para receber aviso de notificações. Eu estava lendo, sempre leio a Escritura, né? E é bom ler, pedir Espírito Santo, Espírito do Pai, entendimento. Uma coisa que me chamou a atenção em Atos dos Apóstolos. Não dá para mostrar agora, porque tem que fazer uma pós-produção, demora muito. Mas lá no finalzinho de Atos dos Apóstolos, Paulo teve que apelar para César para salvar a própria pele, porque os judeus queriam matar ele lá em Jerusalém. E ele chegou até Roma. Chegando em Roma, aconteceu um fato muito inusitado que passa despercebido, que é o seguinte: os judeus lá de Roma nunca tinham ouvido falar de Paulo, e muito menos que ele tivera alguma desavença com os judeus lá de Jerusalém. E aí Paulo, no seu ímpeto de pregar a Escritura para os judeus, começou a falar a respeito de Jesus. Houve uma dissensão, uns acreditaram, outros não, enfim. E aí Paulo, a partir dali, falou: olha, meu evangelho agora, o evangelho é para os gentios mesmo, não tem jeito. E ficou 2 anos falando da Escritura para as pessoas que queriam ouvir, ou seja, as pessoas procuravam o Paulo, não é? O que eu entendo disso é que o Paulo poderia muito bem ter ficado quieto. Chegava lá em Roma, não ia ter ninguém para acusar ele, porque ninguém conhecia, não tinha internet, não tinha carta, não tinha telégrafo, nada, demorava muito tempo para a informação chegar. A única coisa que os judeus sabiam é que tinha uma tal de seita, né, de Jesus, do caminho, mas não conhecia Paulo. Paulo poderia ter muito bem ter ficado quieto. E aí ia viver a vida dele, sossegado, ninguém ia perturbar. Iam perguntar para ele: o que você está fazendo aqui? Ele ia falar uma história lá e ia se livrar. Mas o interessante é que ele insistiu na Escritura. E obviamente deve ter perdido a vida por causa disso. Porque a Escritura encerra aí, né? A narrativa lá do Lucas encerra e não dá uma continuidade. O que eu penso sobre isso? Que quando a gente é chamado para testemunhar do amor de Cristo, e eu não estou falando de denominação, religião, nada disso, estou falando de testemunhar para as pessoas. Você tem 2 opções: ou enfrentar a oposição no sentido de enfrentamento bom, não estou falando brigar como a religião faz, eu estou falando de ser sincero com as pessoas e falar da tua fé. Ou você ficar calado para não causar nenhum tipo aí de desconforto, quem sabe os seus negócios, né? De qualquer maneira, o Paulo, ele resolveu falar. E falar para os judeus, coisa que ele nem precisava, porque os judeus nem conheciam ele. Ele anunciou Jesus. E eu acho que, tenho certeza, que essa atitude do Paulo de anunciar Jesus e anunciar os gentios chegou até nós, de uma certa maneira. Pelo menos essa constatação de Lucas chegou até nós. E se o Paulo ficasse quieto? Não é mesmo? E se o Paulo ficasse quietinho, não falasse nada, a gente não teria, muito provavelmente, Atos dos Apóstolos para contar um pouco dessa história. Tá certo? Bom, videozinho rápido aqui no canal Sonhos e Visões. Deixe seu like, compartilhe. Alguma informação você deixa aí nos comentários, tá? Forte abraço para você.